Olá, sejam bem-vindos ao SojaCast. Estamos começando mais um episódio. Não poderíamos deixar a FenaSoja passar em branco e estamos aqui direto do parque com mais um episódio do podcast da Cameira, o SojaCast. Hoje nós temos convidados os nossos parceiros da ADS. Sejam bem-vindos, Jean, sejam bem-vindo, Raulês. Nós vamos hoje comentar um pouquinho sobre os drones. A gente teve um stand dedicado aqui na FenaSoja, então, em especial para os drones de pulverização, e a ADS é a nossa parceira aqui nesse projeto. Jean, bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Começar contigo, Jean, como que foi essa vinda aqui para Santa Rosa participar da FenaSoja dos 100 anos aí? Isso aí, Leandro. Primeiramente, obrigado, né? A gente gostaria de agradecer a parceria, né? A parceria da Cameira e da ADS. E a gente está aqui hoje na FenaSoja 2024, que representa os 100 anos da soja no Brasil, né? É um fato histórico, né? Para, digamos assim, para o meio do agronegócio e, consequentemente, para nós que estamos inseridos, né? Eu sou filho de produtor, sou técnico agropecuário, sou engenheiro agrônomo, então, digamos que minha vida toda eu passei inserido na agricultura, né? Então, eu tive minha trajetória bem definida e hoje trabalho com máquinas para agricultura também, né? O drone, ele se insere como uma ferramenta que hoje ela se faz praticamente parte do dia a dia do produtor rural. É o produtor rural que busca cada vez mais tecnologia, busca cada vez mais inovação, busca aprimorar, né, a sua escala produtiva, né? Hoje se fala muito em produzir mais em menos. Se fala em sustentabilidade, né, que é um ponto que depois a gente pode debater bastante, porque o drone ele traz consigo bastante sustentabilidade, enfim, por outros fatores de economia de água, economia de combustível fóssil. Então, além de outras novidades, enfim, tudo que o drone traz consigo em relação à pulverização, né? Então, a gente está aqui hoje, uma alegria imensa, né? A gente poder estar aqui como ADS, como Cameira, né? Os nossos parceiros participando aí da FenaSoja 2024. Comenta um pouquinho, Gia, para nós, né, então, dessa parceria. Quem que é a ADS? Conta para o pessoal que está em casa poder entender um pouquinho. A ADS, Leandro, para tu ter uma ideia, ela surgiu ali em meados de 2021. Na verdade, ela surgiu como DS ainda, né, como Drone Solutions. Essa empresa, né, ela surgiu como uma empresa com o intuito de prestação de serviços. Então, depois a gente vai comentar um pouco da evolução de drones, né? Mas só para tu ter uma ideia, a gente começou lá com o MG1P, né? Que era um modelo de drone do mais primitivo que existia, digamos assim, né? O primeiro modelo de equipamento de pulverização e dispersão. A gente enfrentou bastante desafios, né? A gente conseguiu, de certa forma, aprender meio que apanhando, né? Então, muita coisa que hoje a gente sabe, que a gente consegue levar até o produtor, levar até o nosso parceiro, né, até a Cameira, para a Cameira disponibilizar para o produtor, boa parte a gente aprendeu meio que apanhando, né? Então, para tu ter uma ideia, foi adquirido esse drone, a gente teve uma experiência, digamos assim, muito sucinta, né, na parte de operação, né? O pessoal chegou e disse, o drone funciona assim, 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 e boa parte a gente aprendeu meio que na marra, né? E tanto é que esse drone ele teve uma queda e a partir daquele momento a gente percebeu, né, que existia um mercado que seria a venda e o pós-venda principalmente. Então a gente conseguiu entender que tu ter uma ferramenta que ela vai melhorar a tua produtividade não faz sentido se ela não funciona ou se o produtor não consegue operar ela. Então, a partir desse momento, a ADS ela começou a buscar, digamos assim, uma proximidade cada vez maior com a DJI. Né? A DJI, na verdade, é uma empresa chinesa, né? A gente importa os drones, ela fabrica, a gente importa para o Brasil, e no Brasil a gente é um dealer. Né? O dealer nada mais é do que um importador e um distribuidor. Né? Então, ele importa peças, drones, componentes, e ele distribui. Né? Então, a gente distribui para os nossos parceiros, a Cameira é um dos nossos parceiros aqui para toda a região, e a Cameira ela faz, digamos assim, a venda para o cliente final. Então lembra lá do começo, né? Por que a ADS surgiu? Para ter um pós-venda. Né? E por que a gente busca parceiros, assim como a Cameira, né, em relação digamos, com o mesmo viés. Né? A Cameira ela já tem anos de história, né? Ela já tem anos digamos assim, que ela está consolidada no mercado agrícola, e justamente por isso que a gente busca esses parceiros que têm o mesmo viés que a ADS.
Então, como eu falei, né, a ADS surgiu para venda e para o pós-venda, principalmente, e a melhor forma que a gente encontrou, digamos, de ter um pós-venda de qualidade e principalmente um pós-venda próximo, que não faz sentido tu ter um equipamento e esse equipamento ter um problema ou ter digamos assim, uma situação lá que tu tenha que resolver e tu ter que colocar esse drone na caçamba da caminhonete e fazer 500 km ou 1000 km para ser atendido. Então hoje o produtor que mora aqui na região, que tem propriedades aqui na região, ele tem a proximidade com a câmera. Muitas vezes até o técnico se desloca até a propriedade. Claro que algumas situações, né, tu precisa de um aporte de, digamos assim, de ferramentas, de peças, e aí fica mais viável o cliente trazer o drone até a loja. Então, né, hoje a gente já tá com uma parceria bem consolidada com a Câmera, enfim, com outros sub-dealer, né, os sub-revendedores, que, digamos assim, acessam o cliente final e comercializam o drone. E além de nós fornecer o equipamento, nós fornecemos toda a parte de suporte, né, o pós-venda e a reposição de peças, certo? Então a gente fornece para os nossos parceiros, né, no caso a Câmera aqui na região, e a Câmera faz a distribuição. Certo? Então é mais ou menos assim que... Só para ver se eu entendi, então vocês são o elo de ligação então entre a DJI e a Câmera, no caso, que é o elo de ligação entre o produtor, o ponto final, tem a ligação com vocês da ADS. Exatamente. Aonde fica a ADS? Conta para nós um A pouquinho. ADS, hoje, ela atua com digamos assim, dois locais, né, dois pontos. O ponto de Itajaí, que é o ponto de importação, né, ele vem pela questão logística, enfim, dos portos. Ele vem por ali, né? O drone ele é importado ou por via aérea ou por via marítima, né? Então, por via marítima ele chega ali no porto de Itajaí, e hoje a gente tem também em Chapecó. Então Chapecó seria o centro de distribuição, de certa forma, né? Que agora ele está num processo de migração para Itajaí também, mas hoje a gente conta ainda com dois centros, digamos assim, como que eu vou te dizer? Dois centros localizados ali nessas duas cidades. Né? Mas hoje a ADS ela atende, digamos assim, todo o Brasil. Né? A gente tem concessionários no Mato Grosso do Sul, do Paraná, né? Da Bahia, Tocantins, enfim, em todo o cenário nacional, digamos assim. Então hoje a gente fornece drones para todo o Brasil. Raul, agora há pouco a gente estava tendo contato com produtores, né, e falamos agora há pouco dos produtores, então como que é essa interação? Vocês estão então em feiras, por exemplo, na FenaSoja conosco, né? Como que é essa interação como um dealer com o produtor também, estando presente nesses eventos? Perfeito, Leandro, obrigado pela oportunidade de nós estarmos aqui, com base, né, com tudo que o Gia falou. A Câmera tem um grande projeto, né? Então, nós está cada vez mais próximo, tanto dos nossos parceiros, entendendo também em si a realidade dos clientes que chegam até a Câmera, né? Isso para nós é muito importante, né? A gente ouve relatos de todas as formas, né? De clientes satisfeitos com a tecnologia, que isso que é um dos pontos primordiais, né? Nós levar cada vez mais a tecnologia para próximo do produtor, né? Isso é gratificante, né? Então, que nem nós havíamos escutando há pouco ali o relato de uma produtora, né, que a evolução que teve as tecnologias. Antes, em si, o produtor, sem querer, acabava aprendendo outras línguas, né? Então, a evolução foi muito constante, onde que a DJI conseguiu aprimorar e ambas aonde se estão instalados toda a tecnologia, todos os equipamentos, que nem a nossa realidade aqui, eles conseguiram aprimorar para trazer mais facilidade para o produtor, para que o produtor se sinta mais confortável para estar operando a tecnologia, né? Então isso é muito importante. Conta um pouquinho para nós como é que é a recepção do produtor, assim, nessa tua percepção de como que ele recebe essa tecnologia que, querendo ou não, ela ainda é inovadora, né? Sim, por ser uma tecnologia bastante inovadora, ainda em determinadas feiras, em lugares que a gente vai, ainda a gente escuta muitas vezes o produtor dizendo assim, isso é para o futuro, né? Mas só que na realidade dos drones hoje é muito presente em nosso meio, né? Então, essa tecnologia em si, ela é desafiadora, vamos dizer, porque muitos produtores ainda acham, somente vendo os drones em exposição e tudo mais, eles acham que é um desafio muito grande, determinada idade ou escolaridade em si, não conseguir operar a tecnologia.
né? Mas todos os parceiros que são ligados à ADS e tudo mais, como Cameira, né? A gente, como os técnicos do Cameira em si, aí passa assim uma tranquilidade, todo um atendimento, todo um treinamento para que aquele cliente ali se sinta cada vez melhor e cada vez mais confortável para isso. Para isso, em si, a ADS tem toda a parte de treinamentos junto e depois a Cameira complementa com todo o treinamento no campo, com toda a realidade visível que o produtor tem na sua propriedade, né? Nós chegamos a um ponto agora que nós comentamos do treinamento, não é só sair voando, né, Jean e Raulês, né? Fiquem à vontade para qualquer um de vocês comentar aí. Como é que funciona esse processo de formação? A Cameira também pode formar esse piloto depois que ele faz a aquisição do drone ou como que funciona essa etapa, né? Não basta simplesmente sair pilotando. Isso, exatamente. Hoje, que nem o Jean também vai ter uma propriedade melhor para dizer, que ele também é um dos instrutores dessa academia, né? Dessa escola de formação, porque isso é... A gente, quando trabalha em si, tanto a ADS, não é simplesmente o produtor acabar adquirindo um drone e sair pulverizando. Existe todos uns órgãos competentes, toda uma legislação que te certifica que tu consiga estar operando aquele equipamento, né? Então isso precisa passar por uma formação realmente para que o cliente que vai estar trabalhando com essa tecnologia ele saiba e veja a responsabilidade que ele tem que estar tendo, né, para estar operando essa tecnologia, né? Que nem o Jean aqui também, que nem eu disse, ele como um dos instrutores da escola, então já foram formados vários pilotos, vários profissionais aí que estão atuando no mercado hoje, né? Como que funciona essa formação? Ela tem a parte teórica, tem parte prática também. Eu sei que eu vi na Cameira, a gente tem a Fly Arena também para fazer a demonstração, né? Sim. Ela consiste tanto na parte teórica quanto na parte prática, só complementando o que o Raul falou, né? Ela consiste, por exemplo, em oito aulas online, né? Onde o produtor ele consegue assistir essas aulas de casa, né? São aulas ao vivo, porque o principal intuito da aula ali é tu tirar dúvida. Por exemplo, eu sou um produtor de soja, o Raul pode ser um produtor de eucalipto. Exato. Então, às vezes, a dúvida que eu tenho não é a mesma dúvida que ele vai ter. Então, nesse sentido, é justamente por isso que as aulas elas são ao vivo, né? São ao vivo, e justamente depois, né, o cliente ou enfim, o operador, né, que vai receber o restante do treinamento, ele vai ter o contato com o drone, né, vai ser um contato em um local próprio para isso, né, onde ele vai aprender a pilotar o drone no automático, no manual, ele vai aprender a fazer mapas, e ao final, né, hoje a gente sabe que a questão legal, né, a questão de tu cadastrar o equipamento em todos os órgãos regulamentadores é muito importante, né, isso aí para tu trabalhar na legalidade, né, a gente sabe que isso é o que difere muitos, né? Hoje no mercado a gente sabe que tem várias empresas trabalhando com drone de pulverização, né? E algumas ainda não são adeptas a esse caso, né? Mas a ADS em si, com todos os seus parceiros, ela sempre preza pela legalidade, né? Por trabalhar, inclusive, quando o piloto ele sai, ele consegue a aprovação, ele consegue, né, a carteira, como se fosse uma carteira de habilitação para drone. Então ele vai ter habilitação, né, para pilotar o equipamento, né, para pilotar drone de pulverização agrícola, né, então ele vai ter habilitação e também ele tem habilitação do CAAR, né, que é o curso de aplicador aeroagrícola remoto, né, que dá a habilitação dele para ele preparar a cauda, para ele trabalhar com produtos fitossanitários, né, para ele fazer, digamos assim, todo o contexto em relação ao que não é a pilotagem. Então ele vai poder fazer todo o geral. Bacana. Ele consegue encontrar então um parceiro como a Cameira, como a ADS, a solução completa, comprar o drone, fazer manutenção do equipamento se preciso e sair formado também, tanto como piloto. Exatamente. O intuito, né, dessa proximidade com o produtor é como a gente vem falando, né? O drone ele é uma ferramenta que ele vem para somar, né? Ele vem para trazer uma inovação, ele vem para inovar na propriedade, né? Hoje a gente sabe que existem, a gente poderia citar aí pelo menos 4 ou 5 formas de pulverizar, né? E o drone ele vem para trazer uma inovação, né? Para trazer principalmente facilidade, né? Dentre outros fatores, né? Questão de rentabilidade, questão de tu entrar na lavoura, questão de tu conseguir
acertar, né? Tu acertar o alvo no tempo para ter o controle efetivo. Né? Então, tudo isso, né? Se a gente, digamos, fornecer para o produtor um pacote tão tecnológico, não faz sentido se a gente não ensinar ele a usar aquilo. Usar a ferramenta que ele tem com o máximo potencial que ela oferece. E aí, por exemplo, eu quero... eu até vinha comentando ali, né, a gente fez algumas falas lá no outro stand, e aí eu até comentei, né, por exemplo, o produtor que ele tem uma propriedade e ele tem várias culturas, por exemplo, ele tem milho, soja, trigo, tem uma plantação tem um canavial e tem um local lá que ele planta uva. Então pensa aí, se nós for considerar o milho até um certo ponto, tu consegue entrar de outras formas. A partir de um certo estágio da cultura, tu não consegue mais adentrar ela sem que ocorra um amassamento, certo? As outras culturas também, digamos assim, um esmagamento do milho ali em um certo porte que outras ferramentas elas vão acabar danificando a planta, né? No caso da soja também, né? Tu vai amassar Canola, que amassa canola, né? Até a canola é um fator importante, né? Que da questão de pulverização depois a gente pode comentar. E, por exemplo, na uva, tu teria que ter outra ferramenta para tu conseguir adentrar. Tu não consegue entrar com pulverizador de barra na uva. E o drone tu consegue, por exemplo, assim, eu quero pulverizar o milho, a soja, a uva, a cana, o eucalipto, né? Então, ele é uma ferramenta muito, digamos assim, funcional e maleável. Tu consegue moldar ele para a situação que tu quer trabalhar. Dinamismo dessa ferramenta. Exatamente, tu consegue dinamizar. E só fazendo um adendo, né? A gente fala drone de pulverização, mas na verdade ele é duas máquinas em uma só. Exato. Ele é drone de pulverização e de dispersão. Então, por exemplo, assim, eu quero fazer uma adubação. Quero fazer uma adubação sólida, eu quero fazer uma dispersão de sementes, eu quero fazer, digamos assim, uma aplicação localizada com produto sólido, consigo fazer. Então o drone ele engloba um pacote tecnológico que ele traz consigo várias possibilidades que tu pode agregar na tua propriedade. Muitas vezes, acho que isso que tu comentou é importante, né? Já o produtor às vezes pode ter a ideia de que ele dispersa somente líquido. Vamos reforçar um pouquinho mais isso, né? Então, qual a característica do equipamento? O que faz ele dispersar sólidos? É um acessório que vai acoplado no equipamento? Como que funciona? Isso, o T50, né? Que é o nosso modelo, o nosso carro-chefe, digamos assim, né? Ele é o maior drone, né, da DJI em operação no Brasil. Né? Então, o que se há de mais tecnológico no meio de pulverização, quando a gente fala em drone de pulverização, é o T50. O T50, para tu ter uma ideia, eu consigo tanto o tanque de líquido quanto o tanque de sólidos. É uma atividade muito simples, tu trocar um para o outro, né? Tu consegue fazer ali em poucos minutos, tá? Em torno de 2, 3, 5 minutos, dependendo da situação, né? Tu consegue fazer essa substituição. O tanque de sólidos do T40, ele conta com 50 kg de capacidade ou 70 litros. Certo? Então ele tem um volume maior pensando em semente que vai dar uma densidade inferior. Então eu consigo, digamos assim, trabalhar com uma variabilidade bem grande. Eu quero fazer uma adubação, eu consigo colocar os 50 kg. Eu quero fazer, digamos, uma dispersão de sementes, né? Eu uso bastante o caso do azevém, né? O azevém tu vai dar um volume muito grande, mas um peso baixo. Então se ele encher o tanque, ele vai dar aproximadamente ali 30 kg, certo? Nesse contexto, assim, a gente consegue fazer uma faixa, digamos assim, entre 7 até 10 metros de faixa, certo? Então, na questão de dispersão de sólidos, é outra ferramenta, por exemplo, no milho. No milho a gente consegue fazer, né, muitas vezes, é um fator ainda, né, que o produtor, até o Raul comentou, é meio que disruptivo, né, tu chegar para o produtor e dizer, olha, ao invés de tu aplicar com uma máquina lá que pesa tantas toneladas, tu vai aplicar com um drone, né, que cabe na caçamba da tua caminhonete. Exatamente. Então, essa situação, né, por exemplo, o que isso te possibilita? Te possibilita tu fracionar a adubação, né, e tu conseguir fornecer ela para a planta na hora que ela precisa. Gurizes, fiquem bem à vontade para comentar, tá? A gente falou do T50 ali. O T50 é um lançamento que foi trazido então para a FenaSoja. Quais outros modelos? Eu lembro que a Cameira começou com o T20 e o T40, né? Quais os outros modelos que a gente tem aí? Qual que é a novidade desses modelos aí? Hoje a ADS ela trabalha com o T20P, né, com o T40, com o T25, com o T50 e também com o Mavic 3 multispectral. Entrando nessa questão do Mavic 3 multispectral, já é uma
digamos assim, ele é uma ferramenta adicional, né, que ele possibilita, por exemplo, né, hoje a gente sabe que é importante o produtor, o agrônomo, o consultor, ele está vistoriando, né, a lavoura, ele está vistoriando constantemente, identificando plantas, identificando pragas, identificando plantas daninhas, né? Então, essa ferramenta do drone, né, o drone de imageamento, ele é uma ferramenta que veio para facilitar mais ainda também a vida do produtor. Exato. Né? Em qual sentido? Vamos pensar assim, uma vistoria que eu tenho que fazer na lavoura, eu consigo fazer através do drone, certo? Eu consigo fazer o mapeamento dessa lavoura, identificar pontos de atenção, né? Locais onde eu preciso, digamos assim, direcionar um pouco mais da atenção, onde tem um foco de, digamos assim, de doença, onde tem uma variação de planta que eu consigo identificar, né? Então tudo isso aí eu consigo fazer. E por ele ser multiespectral, né, ele, de certa forma, ele consegue, através dos índices que ele absorve ou que ele coleta daquela imagem, eu consigo trabalhar outras situações. Por exemplo, a aplicação localizada, que eu consigo dizer para o drone de pulverização, digamos, aonde ele deve aplicar. Né? Então, se a gente for pensar assim, numa dessecação, é uma dessecação ali, se eu for aplicar o produto em área total, a quantidade de defensivo que eu vou utilizar é uma. Mas, por exemplo, se eu disser para o drone, olha, nesse contexto geral aqui, eu quero que tu aplique aqui, aqui e aqui. São pontos digamos assim, de maior interesse onde tem planta daninha. Então, isso aí a gente consegue reduzir, né, gradativamente a quantidade de produto que eu vou utilizar. Além disso, né, na questão de aplicação em frutíferas, né, eu consigo dizer para ele, eu consigo passar informação para ele aplicar nas copas das plantas. Então, como eu falei, o drone em si é o que se existe de mais tecnológico, né? Por exemplo, se a gente pegar hoje, qual a outra ferramenta que eu consigo aplicar numa nogueira que vai ter seus 30 metros de altura? Eu até consigo, enfim, de baixo para cima de alguma forma, mas porém as folhas mais superiores talvez não vão ter a cobertura, né? Então, e o melhor, como eu falei, o mesmo equipamento que pulveriza plantas convencionais, né, da agricultura, soja, milho, trigo, feijão, arroz, né, eu consigo pulverizar outras áreas. Legal. Raulês, quais as outras vantagens dos drones que tu comenta para nós? A gente falou antes de amassamento, agora falou da eficiência de aplicação também. O que tu destacaria mais nas abordagens que tu realiza também? Sim, todas as que o Jean falou, comentou, né, uma coisa muito principal que a gente vê muito, até teve relatos ali que estava conversando com produtores, o ganho que se teve por não ter um amassamento das culturas, né? Então, antigamente o produtor tinha somente o alto propelido na sua lavoura e ele acabava amassando ali, tendo um prejuízo de em torno de 3 a 8% da sua cultura, né? E hoje ele consegue ter a rentabilidade disso daí, ele consegue retornar para ele esse valor, né? Dá para mensurar isso? O que o produtor pode ganhar, por exemplo, só em amassamento? Quanto que ele consegue? De 3 a 5 sacos, vamos dizer assim, por hectare. Exato. Então, muitos produtores ainda têm a ideia de optar pela terceirização do trabalho, né, por causa desse rendimento. Hoje o produtor em si, ele está acabando por ver os ganhos que ele está tendo, e o produtor propriamente dito, ele está comprando seu equipamento. Porque daí ele tendo equipamento dentro da sua propriedade, tendo esses ganhos aí, que é onde que ele vai poder aplicar no momento que ele quiser, nas melhores condições, nos melhores cenários, né? Então, isso é cada vez mais um benefício para o produtor, né? Então, ele consegue hoje converter as perdas que ele tinha antigamente lá atrás para um beneficiamento, um rendimento que ele acaba ganhando hoje, né? Legal. A gente falou em equipamentos modernos aí, mas para tudo existe uma evolução. Não sei qual de vocês conseguem comentar aqui para nós, Raulês e Jean, mas como que começou, como que foi essa evolução aí, como que está o mercado hoje de drones no Brasil aí, tá? Quantos equipamentos aí a gente tem estimativa aí? Os equipamentos hoje, que nem a gente vê, eu desde 2017 eu comecei a trabalhar com drones, né? Então, de 2017 até 2024, hoje, teve um salto muito gigantesco em questão de tecnologias. Anteriormente, nós trabalhávamos com drones de 8 a 10 litros por hectare. Hoje, nós já temos o drone que nós trabalhamos de 40 litros, né? Então, te dá um rendimento maior, e drones anteriormente com uma inteligência mais
mais limitada. Tu não conseguiria fazer todas essas condições que tu consegue operar hoje com essas tecnologias que tem hoje, né? Então, visando de lado dos tempos anteriores para hoje, cresceu, vamos se dizer, mais de 100%, vamos se dizer numa média assim, da tecnologia, o avanço que se teve, né? Porque anteriormente a gente se falava somente em pulverização, somente em dispersão de líquidos. Hoje a gente já tem os sólidos também que tu consegue agregar, que o Jean comentou, na mesma ferramenta, e tu tem uma outra tecnologia que tu consegue monitorar como está a tua lavoura para fazer aplicações localizadas aonde tu realmente precisa, otimizando com produtos e tudo mais, né? Então tu já vê um grande salto na tecnologia e acredito que a tecnologia não para, cada vez mais está avançando, né? Então ela vai continuar daqui para frente aumentando cada vez mais, né? Legal. E como que está o mercado aí? Já a demanda por drones aí é uma estimativa crescente aí? Qual que é o potencial aí Rio Grande do Sul, Brasil? Na questão de procura de equipamentos, hoje a gente tem uma busca muito grande, né? Principalmente o produtor que está querendo, que está pensando em substituir o pulverizador dele. Então o produtor que chega para nós hoje e diz, olha, eu estou pensando em substituir o meu pulverizador, né? Ele já sabe sobre o drone, ou ele já contratou a pulverização, ou ele já, teoricamente, ele já está quase que decidido em comprar. Tem uma pesquisada. Ele já está, muitas vezes ele sabe informações ali muito, digamos assim, muito importantes em relação à questão de como operar, o que eu posso fazer, né? E essa questão dele substituir o pulverizador dele, muitas vezes, né, é a questão que se tu for comparar, né, a questão de valores, né, entre a troca de um pulverizador e a aquisição de um drone, esse valor ele fica muito próximo. Então é justamente por isso que ele acaba, né, muitas vezes tomando a decisão pela aquisição do equipamento. Só voltando num ponto aqui muito importante que o Raul falou, né, se nós fizermos uma conta básica em relação somente ao amassamento, né, ignorando os outros benefícios que o drone vai trazer. Exato. Se nós calcular aí, por exemplo, 4 sacos, né? O Raul falou que pode chegar até mais do que isso, mas 4 sacos por hectare. Se nós pegar um produtor que tem 100 hectares, né, uma média geral, digamos assim, tem produtor que vai ter 1.000, produtor que vai ter 10. Mas só para nós ter uma ideia. Vezes o valor aproximado, né, que está hoje, né, 129, 130, com os 4 sacos que ele vai deixar de amassar, ele vai ter um valor aproximado de quase 52 mil reais. Então só com o que ele deixou de perder, ele nem ganhou nada, ele só deixou de em uma safra. Então se nós fizermos a conta aqui, por exemplo, né, o payback, né, o tempo que ele vai pagar esse equipamento, ele é muito rápido. Extremamente curto. É extremamente curto o tempo que ele vai pagar. A gente pode dizer que tranquilamente que é a máquina que se paga mais rápido hoje na propriedade. Então justamente por isso, claro que aqui a gente considerou um dos fatores, né? Um dos fatores. Se a gente for considerar a economia de combustível, a economia de água, né? Porque às vezes o produtor ele consegue reduzir, digamos assim, a estrutura que ele precisa, né? Então são fatores que favorecem, voltando à pergunta que tu fez, né? Que favorecem a procura pelo drone. Então hoje a gente fala assim, né? No começo lá a gente até ia, né, fazer nas feiras, fazer demonstrações, mas a gente notava uma certa insegurança do produtor. A gente notava que ele estava olhando aquilo ali, mas ele imaginava que o drone era, muitas vezes, ele comparava com um brinquedo, né, que era um negócio ali que ia dar um vento, ia jogar ele no mato, que a primeira coisa que ele enxergasse na frente ele ia bater, que ia cair, que ia pegar fogo. Uma situação também, o pessoal questionava muito em relação às baterias, né? Então hoje a gente tem uma evolução muito grande e principalmente na informação que o produtor tem. Então hoje muitas vezes lança um drone lá na China, o produtor chega e mostra um vídeo para nós, diz, olha, esse drone aqui vai chegar quando para nós? Já está atento. Ele já está atento às novidades do mercado. Então hoje a gente pode dizer que o mercado ele se encontra digamos assim, no seu máximo potencial. Ele só tende a crescer. Então, a gente pode dizer que boa parte disso é em relação à busca por novidade, né? Um dos fatores, né, que a gente, eu por exemplo, né, tanto eu quanto o Raul aí, a gente começou praticamente junto no início da empresa, né? E como eu sou filho de produtor também, a gente percebe que muitas vezes o filho do produtor, para ele ficar na lavoura,
né? Muitas vezes o que o pai e a mãe sofreram lá, ele não quer sofrer. Quer passar, né? Ele não quer passar. E às vezes o pai não quer que o filho sofra aquilo, né? Então, uma das formas, né, uma das situações que está segurando o filho do produtor também é essa tecnologia. Não só o drone, né, mas falando em tudo, mas principalmente o drone, né? Essa facilidade de tu operar, essa, digamos assim, essa objetividade de tu aplicar, de tu fazer a cauda, de tu trabalhar com digamos assim, com a tecnologia do que mais novo se existe a nível mundial, podemos dizer, né? Então, isso aí acaba segurando, né, o filho do produtor, a filha do produtor, né, para trabalhar ali na lavoura, para conduzir, né, para tocar, digamos assim, a associação familiar, né? Isso aí é muito importante também, né? Então, de todos os fatores, né, benefício ecológico, né, economia de combustível, economia de água, né? Se nós pegar o próprio social, né, tu ter o teu filho próximo, a tua filha, tu conduzir, digamos assim, mais uma geração da propriedade, né, que hoje a gente sabe que é difícil, né? É difícil, são poucos. Mão de obra. A mão de obra também, a redução de mão de obra, né? Então o drone hoje, a gente costuma falar que 80% da operação dele é o drone que vai fazer e 20% é o piloto, né? O piloto ele tem que fazer o mapa, ele tem que dizer pro drone, olha, aqui eu quero que tu aplique, aqui eu quero que tu não aplique. Voa nessa área. Voa nessa área aqui, certo? Aí entra um ponto importante, né? Até o pessoal, no começo, quando a gente ia lá, eu até comentei, né? A gente ia fazer uma demonstração, o pessoal pensava assim, não, isso aí vai bater na primeira coisa que ele achar pela frente. A primeira árvore ele vai cair. Né? Então o drone ele tem inúmeros sensores, né, que faz com que ele seja, a gente pode dizer com propriedade, uma das ferramentas mais seguras, né? Até quando a gente foi fazer as demonstrações ali, né, eu até comentei que a gente tem que desabilitar alguns sensores devido à proximidade que ele está das culturas, das plantas, né? Então, para tu ter uma ideia, a menos de 6 metros de distância esse drone nem decola. Pode dar o comando dele se tiver um objeto, se tiver uma pessoa, se tiver um animal, claro que ele não vai reconhecer o que é, mas ele vai saber que tem algo no objeto próximo, dentro do ângulo de ataque dele, ele não vai nem decolar, certo? Então, se tiver um obstáculo, ele vai fazer uma parada de emergência, né? Se tiver uma situação que o pessoal pergunta muito, minha lavoura, o produtor ele usa um termo, né? A minha lavoura é muito dobrada, a minha lavoura, né, nada mais é do que ter um relevo, digamos assim, não muito plano. Né, a gente sabe que não é todas as lavouras que são planas aqui, principalmente pela caracterização do nosso relevo aqui. E a principal dúvida dele é se o drone vai conseguir copiar esse relevo, né? E sim, o drone ele faz a correção 100% do relevo, ele faz, né, todo o ajuste autônomo. Se eu disser para o drone, olha, eu quero que tu aplique a 5 metros de altura, vai ter uma variação, enfim, isso aí vai acontecer em qualquer ferramenta, né? Existe uma variação, mas é uma variação aceitável. Legal, gurizada. Acho que a gente tinha então, acho que assunto aí para falar, mas não tocamos no assunto em vários tópicos aí, sustentabilidade, tudo que a gente pode colocar, mas a gente precisa ir se encaminhando para o final, até para o nosso conteúdo não ficar muito longo. A gente agradece a presença de vocês, a contribuição de vocês aí na FenaSoja. O Soltis não pôde estar presente hoje aqui no podcast, então por isso hoje eu estou aqui no desafio de fazer o SojaCast de hoje. A gente agradece então vocês que estiveram conosco. Lembramos que o nosso conteúdo está disponível em todas as plataformas, no YouTube, Facebook, Instagram. Agora a gente chegou também no Spotify com o SojaCast e a gente está rodando também na TV Câmera. Nos acompanhe, esse é o nosso último SojaCast do ano. A gente já aproveita para finalzinho do ano já desejar um Feliz Natal e um bom Ano Novo. Nós encerramos mais um SojaCast de hoje, então, o nosso SojaCast, o podcast da Câmera, onde a inovação encontra o campo e a comunicação transforma o agro. Até mais!